Mentoria Black Shark. Hoje a gente vai falar sobre estratégias para eliminar os nossos concorrentes aí nas licitações, tá? Nós temos 4 pontos fundamentais na visão macro. Como eu disse, esses pontos eles podem ser detalhados por horas aqui na visão micro e a gente vai fazer sim aulas específicas, tá? Mas na visão macro, qual que é o ponto mais importante que a gente vai detalhar a partir de agora? Quero tratar do ponto um. E o ponto um é a proposta. É a primeira etapa da licitação. Quando eu vou participar da licitação, então hoje a gente sabe que pela lei 14.133 a gente não tem um anexo da proposta sendo previamente enviado. Então, a gente não tem mais como fazer uma análise da proposta de todo mundo que participou, coisa que nós fazíamos antes na Lei 8.666. Agora não, agora a proposta ela é cadastrada, ela é digitada ali em linhas gerais, né? Por exemplo, é produto, o proponente digita ali o modelo, a marca, o preço unitário, o preço global, né? No caso de serviço, ele digita o preço, né? O preço unitário, o preço global. Mas posteriormente, quando a gente tem o primeiro colocado ganhando aquela licitação, né, nós temos ali ele participando com o envio da proposta dele. E aí a gente tem um anexo que a gente pode consultar, mesmo a licitação sendo eletrônica, a gente consegue consultar esse anexo, tá? E o que que a gente vai fazer? Quando abrir, né, a etapa recursal, eu já tenho como verificar, né, essa questão de se eu vou recorrer contra a etapa de proposta ou se eu não vou recorrer contra a etapa de proposta. Então, por exemplo, se for o Compras Gov BR, vai aparecer só um quadradinho lá para eu clicar falando que eu quero entrar com recurso, né? E aí, na dúvida, o que que eu faço? Eu tenho que apertar esse botãozinho, porque na pior das hipóteses, se de repente tiver tudo ok com a proposta ali do meu concorrente, eu abro mão do recurso, tá? Também não vou ficar ali prejudicando o órgão, tem a possibilidade de a gente abrir mão com recurso, e não há ilegalidade nenhuma em abrir mão de um recurso que eu falei que eu ia recorrer, tá? Isso não é ilegal, pelo contrário, está previsto, inclusive, nos normativos ali do governo, e tem essa possibilidade, inclusive, no portal de compras do governo lá, o maior portal que é o Compras Gov BR, tá? Então, qual que é a primeira etapa? Você pegou a proposta do seu concorrente, você tem que bater ela com o TRPB. O que eu quero dizer com isso? Você tem que bater ela com o termo de referência e projeto básico, que aqui, pessoal, vocês pensam que não, mas é aqui que a gente consegue fazer a limpa em um grande número de aventureiros, tá? Aventureiros, a maior parte das pessoas simplesmente hoje ainda participam de licitações sem ler o edital, simplesmente sem ler o edital. E muitos, né, tanto quem está começando do zero, mas quem já está participando há 5, 10, 15, 20, 30 anos. Eu cansei de fazer assessoria em licitações de empresas que vinham me procurar, quando chegavam, né, até mim ali com, né, a boca cheia ali, ó, já participo há 20 anos, tá, tenho experiência de 20 anos. Erro básico ali cometido bem nesse momento. E aí não tem o que fazer, tá? Porque eles não leem o edital, e eles cadastram um produto diferente do que o termo de referência ao projeto básico estava exigindo. Gente, esse erro acontece todo santo dia. E pasmem, nem o pregoeiro, nem o agente de contratação, eles acabam pegando, porque é tanto documento, pessoal. Se vocês fossem ver a licitação pela visão do agente público, né? É tanta página, é tanto documento, e são tantos processos ao mesmo tempo, 200, 300 páginas ali por hora que eles teriam que tomar cuidado, que analisar. É claro que alguma coisa passa batida, é claro que teve o dia que aquele cara não dormiu direito, é claro que teve o dia que ele está cansado, que ele está resfriado, e vai passar. Então, a importância de você, mentorado aqui da Black Shark, fazer essa análise de forma ativa, isso vai fazer com que você já faça a eliminação dos seus concorrentes só nesse primeiro passo. Parece simples, mas é muito eficaz e é o que a maioria das pessoas simplesmente não fazem, simplesmente deixam de fazer. Então, você vai pegar o termo de referência do edital, vai pegar o projeto básico e você vai bater com a proposta, sim, bater com a proposta. E aí você vai ver que aquele cara que diminuiu muito o preço, aquele cara que está lá é, 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 com um valor muito abaixo do normal, aqui a gente consegue pegar o erro dele, a gente consegue pegar a vírgula, tá? Produtos em especificações diferentes do que o edital exige. Quando eu falo edital, eu estou falando edital e todos os seus anexos, tá? Entenda que aí inclui o termo de referência e projeto básico. Então,
uma proposta com um objeto diferente do que o edital solicitava, né? Ela não pode passar, ela tem que ser desclassificada. E muitas vezes o pregoeiro, a gente, contratação, não vai passar batido. Ele não vai ver na entrelinha, ele não vai ver a vírgula, ele não vai ver aquele milímetro que estava diferente do que o termo de referência ao projeto básico pedia, tá? E aí, outro erro que a maioria das pessoas não entende é que o que é diferente do termo de referência do projeto básico, a gente vai fazer a desclassificação. O órgão público ele tem que desclassificar. E muitas vezes a gente acha que, mas eu vou ir lá, o meu concorrente foi lá e colocou na proposta um produto superior. Então, o produto superior é aceito? Não necessariamente. Não necessariamente, eu vou explicar por quê, tá? Produto inferior tem que ser desclassificado de pronto, tem que ser desclassificado na hora. Então, eu estou pedindo um projetor, tá? Com uma lâmpada X. Aí ele vem com um projetor que tem uma lâmpada Y, que é uma lâmpada muito inferior, e por isso que é mais barato. A lâmpada faz toda a diferença no projetor, por exemplo, né? Então, nesse ponto, produtos inferiores ao que foi pedido no edital, eles devem ser desclassificados. Então, quando você pegar um produto inferior, já coloca isso para entrar no seu recurso administrativo. Você vai indicar esse erro para o agente de contratação para desclassificar, para inabilitar, nesse ponto da proposta, desclassificar aquele seu concorrente, tá? Agora, Flávio, o produto é melhor. O produto que foi incluído lá, ele é melhor do que o produto que o edital pedia. Não necessariamente ele vai ser aceito. Eu gosto muito de usar o exemplo do notebook, tá? Então, quando a gente teve lá a atualização das versões, por exemplo, dos notebooks, isso aconteceu com quase todas as marcas aí. Eu vou usar o exemplo do Mac, porque é praticamente o que eu uso, mas teve um determinado momento que o Mac, ele simplesmente, o notebook, né, da Apple, ele veio para uma versão melhor, onde ele era melhor de estrutura, ele era melhor de memória, ele era melhor de funções, só que eles simplesmente tiraram a entrada USB. E na época não tinha um adaptador que eu pudesse ir de USB-C para USB, não existia isso. Isso inviabilizava a utilização em vários órgãos que necessitavam naquela época do uso do pendrive. Então, aqui é só um exemplo, mas nem sempre o que é melhor atende a administração. A mesma coisa é um carro, um veículo. Poxa, eu estou pedindo motor 1.0, eu estou aqui em Brasília. Em Brasília, todas as ruas elas são retas. A gente sabe que não tem subida, não tem descida em Brasília. Não tem necessidade de um motor super turbo 2.0, 3.0, não tem necessidade. E aí o cara vem e oferece um carro no motor 2.0. Só que o 2.0 ele gasta muito mais combustível, muito mais gasolina. Então o órgão ele não precisa de um motor mais potente. Ele quer 1.0 porque tem uma economia do combustível ali. Então não necessariamente um produto superior vai atender o edital. Então atenção redobrada a isso dos seus concorrentes. Não é porque ele está oferecendo um produto a maior, um produto melhor que ele vai ser classificado. Ou seja, olhos atentos a produtos que na proposta são inferiores ou superiores. É a mesma coisa a gente aplica também no caso dos serviços, tá, pessoal? Os serviços ali nas entrelinhas, muita coisa passa batida e o seu concorrente ele pode deixar de prever, tá? Coisas que o projeto básico está exigindo. E aqui, então, vai ser ponto para recurso e ponto para a gente eliminar esse aventureiro ou esse experiente, mas que comete erros fatais no momento da formulação da proposta, tá? Quando eu falo de proposta, eu não falo só de objeto, eu falo também de preço. Então, além da gente analisar, ó, o objeto em si, eu também vou analisar o preço do meu concorrente. E como que eu faço isso? Eu tenho que avaliar se aquele preço é inexequível. Flávio, o que é preço inexequível? É o preço que os custos não estão cobertos, tá? Então, eu vou vender o meu celular, vou vender um celular lá para o órgão público, tá? A gente tem os custos desse celular. Quais são os custos? E os custos não é só o preço do meu celular, é o preço do celular, é o frete de envio, são os impostos, tá? De acordo com a minha empresa, quais são os impostos que eu vou pagar desse celular. E quando for serviço? Ah, meu amigo, quando for serviço é muito mais. Né? Então, geralmente o edital traz uma planilha de custos. Então, a gente tem encargos, a gente tem custos diretos, a gente tem custos indiretos, a gente tem fornecimento, muitas vezes, de produtos que englobam aquele serviço, que vão junto com o serviço, tem que estar previsto ali também. Se é um serviço
continuado, né? Tem lá um serviço continuado, a gente tem o quê? Os profissionais que vão trabalhar, a gente tem o piso da categoria, qual que é o salário de cada um daqueles serventes, por exemplo, num contrato de limpeza, qual que é o piso mínimo, quanto que eu tenho que pagar ali para cada um daqueles serventes que vão atuar naquele contrato. Então, tudo isso a gente tem que analisar. E o que eu vejo acontecer também diariamente, tá? As empresas vão participar da licitação, ou são aventureiros, ou são pessoas experientes, mas que não procuram se capacitar, não estão numa mentoria aqui que nem você. E aí, quando vão participar da licitação, elas esquecem de incluir ali custos, esquecem de incluir tributos, esquecem de incluir o salário base daquela categoria, enfim, esquecem de incluir o frete, esquecem de incluir o translado. E aí, como que eu faço essa análise, Flávia? Vamos lá. É muito importante você entender que do preço quem entende é o empresário. Então, se eu, né, sou empresário, eu tenho que entender do meu preço. Ainda que eu precise da ajuda do meu contador na primeira vez para sentar com ele, ver ali, levantar toda a minha tributação, quanto que eu pago disso, quanto que eu pago daquilo e tal, tal, tal. E eu tenho que fazer esse levantamento, mas eu tenho que saber se eu sou empresário, quanto custa vender esse meu fone de ouvido aqui. Se eu tiver que vender um, se eu tiver que vender 10, se eu tiver que vender 100, qual que é o valor? Qual que é o valor de vender essa garrafa, uma garrafa de vidro? Qual que é o valor para vender essa garrafa? Eu, como empresário, tenho que saber, eu vou vender babá eletrônica aqui, a babá eletrônica que eu uso aqui para o meu filho. Qual que é o valor dessa babá eletrônica? Quanto que ela custa? Eu tenho que saber o valor dessa babá eletrônica, qual que é o custo dela, tá? Com todos os custos diretos, indiretos, tudo ali coberto. Então, é sempre o empresário que sabe o valor do seu próprio produto, tá? Mas, né? Então, quando você é empresário, você tem esse dever. E quando você é consultor, você tem o dever de orientar o seu cliente a respeito de, ó, tá aqui essa licitação, tá aqui o termo de referência, é para entregar esse produto ou é para prestar esse serviço? Qual que é o valor que a gente consegue cobrar, tendo um lucro ok, tá? Qual que é o valor que a gente consegue chegar? E já ir com essa informação antes da licitação. Antes da licitação, eu já ir com a informação qual que é o valor que eu posso chegar. E eu vou cadastrar minha proposta com um valor um pouquinho maior, desde que esteja dentro do valor estimado, tá? E aí eu vou saber qual que é o mínimo que eu posso chegar numa disputa de lances, numa etapa de lances ali que eu vou participar, sem ficar me preocupando com o aventureiro. Então, se eu sei que numa licitação, por exemplo, de 1 milhão, eu consigo chegar em 800 mil com o meu lucro, com tudo coberto, tudo certinho, tá? E aí tem um concorrente ali dando um valor de 400 mil, opa, tem coisa errada aí. Então, a gente vai analisar o valor desse primeiro colocado e não baixar o meu valor para correr o risco de dar um lance num valor inexequível e ter prejuízo naquele contrato. Gente, isso é um ponto muito importante. Quem entende do preço é sempre o empresário. O empresário tem que já definir qual é o valor mínimo que ele consegue chegar com lucro. Com lucro. Quando eu falo valor mínimo, não é para trabalhar sem margem de lucro, não. É dentro da margem de lucro que é favorável para você. Abaixo disso, não me interessa pegar o contrato. Agora, com esse valor, ok. Então, beleza, vamos trabalhar com essa margem aqui, tá? E aí, o que eu vou fazer? Poxa, então eu já tenho a planilha. Eu já sei, mesmo em compras, né? Compras não há obrigatoriedade de fazer uma planilha, mas eu, como empresário, eu tenho que saber. Eu tenho até para, vou vender uma apostila, até para vender meu livro, eu tenho uma planilha. Eu sei quanto custa meu livro, eu sei quanto que eu pago, né, do frete, eu sei quanto que eu pago de tributação, qual que é o valor do livro, eu sei quanto ele custa. Então, se eu tiver que vender o livro, participar de uma licitação para vender meu livro, eu sei exatamente qual que é o valor do envio do meu livro, porque eu sou empresária nesse caso. Então, a gente sabendo do valor, nós sabemos que o mercado ele tem uma linha para seguir. E eu sei que eu não posso comprar esse fone aqui da Apple por R$ 100. Isso é óbvio, eu sei que não tem como. Se tiver R$ 100, tem coisa muito errada nisso daí. É Xing Ling, é falsificado. Então, qual que é a média do mercado? Eu sei qual que é a média do mercado como empresário. Eu já vou ver isso junto com o meu cliente se for consultor, tá? E quando aparecem valores muito abaixo dos praticados no mercado, abre o alerta da inexequibilidade, tá? Gente, cuidado com o aventureiro, tá? Tem gente que vai lá, participa da licitação e aí erra no momento de formular a sua próprio lance. Fica emocionado, abaixa muito o preço e depois tenta pedir a desclassificação. Saiba que se você fizer isso, você corre o risco de ser penalizado, porque uma vez que você manda uma proposta, você não pode mais desistir. A desistência da proposta pode ser considerada descumprimento integral do contrato e você vai responder um processo administrativo por isso.
Por isso que eu falo que licitação não é lugar para aventureiro, tá? Então, não existe isso. A gente fala, me dá um modelo para eu pedir a desclassificação, gente, isso não existe. Às vezes acontece e o órgão permitiu, esse servidor ele tem que ser penalizado, esse servidor ele tem que responder um processo lá dentro, porque ele permitiu que uma empresa sem justificativa desistisse da proposta. Flávia, tem exceção? Tem. O cara pegou fogo, a indústria dele pegou fogo, ele mostra o jornal, ele mostra o site na internet ali, ó, pegou fogo, ele perdeu tudo, eu vou penalizar esse coitado? Obviamente que não. Tem uma justificativa para ele não conseguir arcar com as propostas que ele mandou anteriormente. É um exemplo grotesco, mas só para vocês entenderem que com justificativa a gente vai analisar. Sem justificativa, eu errei no lance. Problema teu, meu amigo. Se o preço for execuível, você vai ter que cumprir. Tá? Então, tem que ter muita responsabilidade no momento que a gente vai levar um preço para participar de uma licitação. Tá? E a mesma coisa a gente vai fazer para os nossos concorrentes. Flávio, eu vi que na lei tem um percentual, então vamos lá. Quando a gente abre a lei 1433, o legislador ele considerou inexequível para obras e serviços de engenharia quando uma proposta vem com um valor 75% inferior ao valor orçado, tá? E duvidosa quando for inferior a 85% do valor orçado. E a Instrução Normativa número 73 de 2022, ela traça a previsão de que, para outros objetos como compras e serviços que não de engenharia, valores inferiores a 50% abrem a lanterninha vermelha. Opa, esse valor deve ser inexequível. Mas atenção, ainda que eu tenha uma proposta em obra e serviço de engenharia com valor menor que 75% do orçado, ou compras e outros serviços com valor menor que 50% do valor orçado, do valor estimado, tá? Pelo órgão público, isso não quer dizer que ela é inexequível de pronto. Por que não quer dizer que ela é inexequível de pronto? Porque o pregoeiro, a agente de contratação, tem que dar oportunidade para aquele licitante comprovar os seus custos, como abertura de planilha. Ô, filhinho, é o seguinte, abre a sua planilha de custo e comprova como é que você consegue executar essa obra com um valor desse que você está dando aqui na sua proposta, no seu lance ou na sua proposta. Como é que você consegue me entregar o produto com esse valor? Porque se você conseguir, tem alguma coisa errada com a minha pesquisa. Não é normal isso aqui. E ele vai ter a oportunidade de abrir a planilha dele, a gente chama isso de diligência, tá? E comprovar que os custos deles estão cobertos, tá? Se tiver, beleza. Só que aí, pessoal, a gente vai pegar esse cara lá na frente. Vou explicar para você, pós-licitação, a gente vai pegar esse cara lá na frente, segura aí, tá? Agora, se ele não consegue comprovar, realmente na hora que ele vai abrir a planilha dele, tá cheio de erro. Ele esqueceu de colocar a tributação, ele esqueceu de colocar salário base de quem vai trabalhar no contrato, ele esqueceu de colocar encargos, ele esqueceu de colocar translado, frete, ele esqueceu de colocar até produto. Desclassificado. Essa proposta é desclassificada. Agora você entendeu que você vai ter que fazer análise estratégica do seu concorrente para você levantar isso num recurso administrativo e mostrar para a gente de contratação que ele tem que desclassificar aquele sujeito. Claro, depois de oportunizar ele, abrir a planilha, ou a gente vai conferir a planilha, isso vai ser anexado no processo. Pessoal, todos os documentos de uma licitação são documentos públicos. Eu não preciso nem participar da licitação para ter acesso a uma documentação. Posso ter acesso como cidadão. A partir do momento que eu decido participar de uma licitação, todos os meus documentos eles são públicos. Qualquer um pode ir lá e pode consultar. Tudo é público. Então não tem a lei de proteção, não existe isso para licitação. Está tudo público, fica tudo no portal. Eu tenho acesso a tudo, 100% aberto. Todo mundo pode ver. Mas eu não quero que o concorrente veja. Todo mundo vai ver. Tá? Isso daí não tem jeito. Os documentos, para uma licitação, eles são documentos públicos. A gente está participando, aderindo, sabendo que o processo é transparente, é público e qualquer um pode consultar e analisar essa documentação, tá? Inclusive a planilha. Perfeito? Existiu aí por um tempo alguns advogados que tentaram, né, trazer o sigilo da planilha, mas isso na prática não dá mais certo, não, tá? Ainda mais para licitações hoje que são eletrônicas, então tudo que a gente participa ali, essa documentação, ela é pública mesmo, tá? Perfeito, então, pessoal. Vamos lá. Então, como que eu pego o cara que está com preço inexequível na licitação?
Abriu o recurso, você fala que quer recorrer, né? Recurso na fase de propostas, fala que quer recorrer. E aí você vai olhar, né, a proposta, vai ver que aquele cara está com um valor muito baixo, vai abrir a sua própria planilha no recurso e falou, agente de contratação, olha só, para entregar esse produto ou realizar esse serviço, essa aqui é a minha planilha, isso aqui são os custos mínimos que a gente tem que colocar. Então, como é que pode? Ainda que eu abrisse mão do meu lucro aqui, se fosse para zero o meu lucro, não daria para chegar nesse valor. Então tem coisa errada. Esse cara, ele comeu bola. Ele não está prevendo algum dos itens que tem que prever. E ele não vai conseguir executar o contrato. Ele não vai conseguir executar o contrato porque ele vai quebrar no meio do caminho. E aí você vai se lascar também, porque você vai ficar sem o serviço, você vai ficar sem o produto, você vai ter que abrir licitação, você vai ter que abrir um processo, penalizar esse cara. Todo mundo vai se embolar. Todo mundo vai sair perdendo. Opa, então deixa eu ver se esse cara vai conseguir realmente cumprir o contrato. Aí o agente de licitação de contratação vai ver, tá? Não consegue, desclassificado. Ah, o agente falou que tá ok, que os custos estão cobertos e que ele tá classificado. Vamos pegar esse cara lá na frente, tá? Já volto a falar com você disso no item pós-licitação aqui, no item 4, tá? Vamos continuar aqui. Verificar o prazo de validade da proposta. Isso daqui é questionável, é um erro formal. Eu até admito que se o edital coloca que o prazo de validade da proposta tem que ser 60 dias e o sujeito colocou 30 dias, que isso é um erro sanável que a gente admite correção. Porém, fazendo papel aqui de análise estratégica dos concorrentes, a gente também vai analisar o prazo de validade da proposta, tá? Ver se está de acordo com o que o edital solicitou. E um ponto importante que ninguém presta atenção é checar quem assinou a proposta, tá? Pessoal, juridicamente, um documento ele só é válido se ele for assinado ou pelos sócios, administradores da empresa, que no contrato social existe a previsão que eles possam assinar, ou por um representante legal que tem uma procuração para isso. Então, vamos lá. Eu vou participar da licitação com a minha empresa, tá? A minha empresa ela tem 5 sócios. E existe uma cláusula lá na minha empresa falando que os 5 sócios podem assinar isoladamente. Ou seja, qualquer proposta que for assinada só por mim, ela já vale. Então, isso a gente vê onde? No contrato social. Tem uma cláusula chamada da administração. Da administração. Lá está escrito quem assina pela empresa. Se tiver escrito que para ter validade, os sócios precisam assinar em conjunto, todo mundo, os 5, teriam que assinar. Flávia, quem é que estabelece isso? A lei? Não, o contrato social. É o contrato social que estabelece se um sócio confia no outro e deixa cada um assinar individualmente, que nem eu fiz com a minha empresa, ou se não, se eles preferem que todos juntos assinem um documento para que aquele documento tenha validade. Só que não é só isso, não é só sócio que assina documento. Representante legal também. Quem que é o representante legal? Quem tem procuração. Então, se eu dou uma procuração para o Marcelo assinar pela minha empresa, o Marcelo vai poder assinar todos os documentos da minha empresa. Eu dei uma procuração para ele, quer dizer que eu confio nele. Então, pelo menos, eu tenho que ter ou o contrato social ou a procuração e checar quem assinou essa proposta. Se a proposta foi assinada por uma pessoa que não tem capacidade, essa proposta não existe. Ela não existe no mundo jurídico, é que nem eu pegar um papel de pão. Ela não existe no mundo jurídico. É a mesma coisa de eu pegar aqui a proposta e eu dou aqui para o meu filho de 7 meses assinar. Vale alguma coisa? Ele sabe o que ele assinou? Tem alguma validade? Não. Só se eu desse uma procuração para ele também. Então, gente, cuidado com esse ponto. Esse ponto é muito importante. Nas entrelinhas a gente consegue ir eliminando, tá? Documentação, pessoal, vamos lá. Tudo o que vocês aprendem sobre documentos, para vocês, serve para analisar estrategicamente o seu concorrente. Então, na habilitação jurídica, a gente vai ver documento por documento. Cada um dos documentos do licitante, do meu concorrente, se ele atende ou não o edital. Aqui, você já vai fazer uma limpa absurda. Até aquela pessoa que falou para você que é experiente, que trabalha há 30 anos, ela comete erro aqui. Porque esse erro aqui, às vezes, é do cansaço. A pessoa está cansada ali participando de um monte de processo. A pessoa não tem, né? Tá sozinha ali no setor. Não tem uma outra pessoa que possa conferir com ela a documentação, fazer um bate-pronto ali. E os erros acontecem, nós somos humanos. E os humanos acabam
um dia ou outro cansando. E nesse dia de canseira, pode ser que passe alguma documentação. Então, avaliar documento por documento, passar o pente fino em todos os documentos que o concorrente lá apresentou. Porque se a proposta estiver certíssima, pode ser que tenha erro na documentação. E aqui eu trouxe só alguns pontos porque a gente está fazendo uma aula numa visão macro, né? Visão macro. Por exemplo, a habilitação jurídica. Tem muita empresa que vai participar da licitação e ela não poderia participar daquela licitação. Então, são empresas, não estou nem falando de KNAI, tá, pessoal? Porque KNAI ainda é uma ramificação, né? Quem fala, foi inabilitado porque não tinha o KNAI. Gente, isso daí é também erro de principiante, tá? Não é o KNAI. A não ser que eu estiver falando de um MEI, né? Um microempreendedor individual, porque aí eu não tenho contrato social, eu tenho o MEI, o CC-MEI e eu tenho lá os KNAIs. Porém, quando a gente fala, né, de uma empresa, né, que tem já um contrato social, eu tenho um objeto social. O que é objeto social? Existe uma cláusula falando no que a empresa trabalha, quais são as atividades da empresa, tá? Em linhas gerais, esse objeto social ele tem que atender a licitação que eu vou participar. Então, se no meu objeto social tiver só assim, ó, restaurante e afins, será que eu posso participar de uma licitação que está comprando o celular? Obviamente que não. Eu não posso participar. Eu não tenho habilitação jurídica para isso. Agora, será que eu posso participar de uma licitação para vender marmita? Posso. Restaurante e afins. Engloba em linhas gerais. Flávio, mas e a questão do KNAI? A questão do KNAI é para fins da Receita Federal, tá? Para fins ali de tributação. O KNAI sozinho não é motivo para inabilitar. A gente tem já, aliás, orientações do próprio Tribunal de Contas da União antigas trazendo esse posicionamento. O KNAI sozinho não é suficiente para inabilitar. Mas também é um ponto que a gente vai olhar, tá? Mas não olhe só o KNAI, não se atenha só ao KNAI, olhe o contrato social também, em linhas gerais. Se for muito diferente, tá? Talvez esse sujeito ele tenha que ser inabilitado. Outro erro comum, balanço que não está registrado. Gente, isso aqui é todo dia, porque é erro do contador. E a pessoa recebe o documento, ela não olha. Ela pega o contador vai lá, faz o balanço e não registra, e manda. Aí o cara vai lá tá aqui meu balanço, top. E não está registrado nem na junta, nem pela escrituração contábil digital, não foi registrado no não tem registro. O balanço que não tem registro não tem validade para terceiros, tá? Inclusive o balanço do MEI. Se a sua junta comercial não registra o balanço do MEI, tem que ser registrado na escrituração contábil digital. Então, olha esse ponto nos concorrentes de vocês, tá? Outra questão, conferir a data de validade das certidões. Gente, o que tem de peixe que morre pela boca aqui, ó, não tá escrito. Passa batido, coloca uma certidão vencida. Olha esse ponto, então, na documentação do seu concorrente. Outro ponto, certidões, elas só são válidas se elas forem negativas ou positiva com efeito de negativa, que significa devo, não nego, mas, por exemplo, estou parcelando o meu débito. Então, se eu apareço com uma certidão positiva, eu tenho que ser inabilitado, salvo se eu for micro, pequena empresa, né? Sou beneficiário da lei complementar número 123, lá a gente tem um prazo para regularizar documentações, né? Mas, levando em consideração as outras empresas que não são atendidas pela lei complementar número 123, elas não podem apresentar uma certidão positiva. E outra coisa, tá? Tem gente que, eu sou ME, sou EPP, minha certidão está positiva, eu vou participar. Só que o cara não consegue a certidão regularizada depois do prazo. Eu recebi 5 dias úteis, prorrogou, tal, mas eu não consegui a minha certidão. Então você vai ser inabilitado. Então, cuidado, só participa da licitação se tiver todos os documentos. E dá uma olhadinha sempre no seu concorrente se ele estiver apresentando esses erros aqui para a gente passar o pente fino ali. Outro ponto, atestado de capacidade técnica incoerente. Pessoal, a nova lei, a Lei 14.133, ela trouxe uma orientação que já era muito utilizada, a gente já utilizava bastante na 8666, tá? Que é o seguinte, quando são solicitados atestados de capacidade técnica, eu não preciso solicitar atestados idênticos ao que eu vou licitar. Por exemplo, eu vou fazer a contratação de
3.000 horas de curso, 3.000 horas de curso de inglês, tá? Ah, então se eu vou contratar 3.000 horas de curso de inglês, eu tenho que exigir um atestado que aquele cara já deu 3.000 horas de aula de inglês. Não. Que aquela empresa já deu 3.000 horas de aula de inglês. Não. Então, o Tribunal de Contas da União, ele vinha com a seguinte tese, ó, é 50%. Então, se eu vou contratar 3.000 horas, então, até 1.500 horas. 50%, tá? E aí, isso virou norma na Lei 14.133. Ou seja, qual que é a regra geral? 50% do quantitativo que eu vou licitar, eu vou pedir no atestado de capacidade técnica. Regra. Exceções, quando a dimensão e a complexidade do objeto dependam da dimensão, do tamanho do objeto. Isso pode acontecer em obra. E aí quem vai falar é o engenheiro. Eu sei que a capacidade para construir um prédio de 100 andares não é a mesma para construir um prédio de 50. São estruturas totalmente, completamente diferentes. Então, quem construiu um de 50 talvez não tenha know-how para construir um de 100. Ah, Flávia, mas quem que vai falar na engenharia qual que é o percentual? O engenheiro. Então, lá na fase interna, na etapa preparatória, o órgão ele faz o estudo, ele verifica, o engenheiro dele coloca, esse percentual ele justifica. Então, se eu encontro um edital que está exigindo mais que 50%, pede vista aos autos do processo antes de pensar em impugnar para você não perder o seu tempo, porque pode ter uma justificativa. Só que a maioria dos editais vem de forma totalmente genérica. Não vem com percentual, não vem com nada. Então, aqui é um ponto que a gente tem que ficar de olho para também tentar derrubar os nossos concorrentes. E aí, eu levaria em conta o percentual de 50% sempre, tá? Porém, nada impede de eu fazer um pedido de esclarecimento antes da licitação para o órgão e falar, ó, você está em aberto aqui, você falou que tem que ser um atestado similar. O que que é similar? É 50%? É 60%? É 70%? O que que é similar? Daí ele vai responder, ah, similar é 50%. Então, beleza. Aí eu já sei que os meus concorrentes que entrarem apresentando percentuais inferiores a 50%, eles também têm que ser eliminados. E, gente, análise de atestado é uma coisa cansativa e às vezes o agente de contratação passa batido. Ele não faz essa verificação. Então, aqui é um ponto que a gente está quando temos que estar com a nossa antena ligada para fazer análise dos atestados de capacidade técnica. Flávia, puxa, é um objeto muito específico. Eu estou com dificuldade para analisar. Chama o seu cliente, se você for o consultor, faz essa análise junto com ele. Abre o edital, abre o atestado, fala, ó, é o seguinte, termo de referência está pedindo isso aqui, tá? Me ajuda aqui, esse atestado, ele atende 50% desse quantitativo? Liga para ele, faz um zoom, chama ele para uma reunião, um Zoom rapidinho, abre ali, porque você tem 3 dias para fazer o recurso, são 3 dias para fazer o recurso. Então, toda dificuldade que você que é consultor tenha, né, com a análise técnica, a parte técnica documental, uma parte de engenharia, que eu não sei, não tem problema. Você só tem que saber a estratégia da licitação. A estratégia técnica do objeto, a gente sempre conta com a ajuda do nosso cliente. Então, muitas vezes, né, eu trabalhei por muito tempo com a parte de informática, mais de 10 anos. E eu, gira e mexe, estava fazendo reunião com os técnicos de informática. Chamava ele, ô, que esse negócio aqui de placa-mãe de gerenciamento remoto, isso aqui atende? E essa daqui atende? Ah, essa daí não atende, não. Opa, então essa daqui, do primeiro colocado, não atende, não faz gerenciamento remoto, então vamos recorrer contra isso. E aqui, como eu estou falando de atestado de capacidade técnica, pessoal, é documento de habilitação. Documento de habilitação é recurso na fase de habilitação. Então, não esqueçam isso, tá? Da proposta, eu sou classificado ou desclassificado, e do documento de habilitação, eu sou habilitado ou inabilitado. Então, você pede a desclassificação da proposta do seu concorrente e a inabilitação dos documentos do seu concorrente, tá? Outro ponto que ninguém acaba se atendo são os cadastros de penalidade. Existem editais hoje que já pedem, né? Ah, você me apresenta aí a certidão do Tribunal de Contas que você não tem penalização aqui. Outros não, outros falam que é o certo, que é o agente de contratação que vai consultar cadastro de penalidade. Então, eu quero ver.
Eu quero ver esses cadastros de penalidade, porque alguns são abertos, outros não. Então, eu vou consultar o SICAF. Ok. Eu consigo ver o SICAF como cidadão também. Eu vou consultar o Tribunal de Contas. Ok. Tribunal de Contas eu consigo ver. Eu vou consultar um outro cadastro que só o órgão público tem acesso. Gente, o processo é público. Cadastro de penalidade é obrigatório. É obrigatório que o agente público consulte esses cadastros. E aí, dependendo da penalidade, pode ser que esse sujeito ele não possa participar de licitação aqui no meu órgão. Vou dar um exemplo. Se ele for declarado inidôneo, a declaração de inidoneidade ela vale no Brasil. Daí eu não posso participar de licitação em nenhum lugar do Brasil. Então a gente também usa a penalidade para fazer a limpa, para ver se, né, existe alguém que está ali declarado inidôneo participando da licitação. E aí é no recurso que eu vou, opa, declarado inidôneo, não pode participar das licitações. Depois, pessoal, a gente vai ter aulas específicas, tá? Sobre cada ponto, estou fazendo uma visão macro aqui para a gente compreender aonde que a gente pode pegar. Outra coisa que ninguém quase se atenta, isso aqui não é novidade. Quando eu sou inabilitado, veja só, para participar de uma licitação, eu assino uma declaração de habilitação. Eu falo que eu conheço todas as regras do edital e que eu tenho todos os documentos. E lá na frente eu sou inabilitado, eu não tenho documentação. Tem que ser aberto um processo administrativo e essa empresa que foi inabilitada, ela tem que ser penalizada, nem que seja por uma semana, mas ela tem que ser penalizada. Sabe quando surgiu isso? Surgiu lá atrás, né? Ainda no pregão, na égide da Lei 10.520, do pregão, a lei antiga, né? Do pregão, o Tribunal de Contas da União ele foi fazer um estudo, ele fez um painel, ele abriu, e o que ele percebeu? Que todos os pregões que estavam abertos lá, tinha o primeiro colocado inabilitado, o segundo inabilitado, o terceiro inabilitado, e o quarto, por exemplo, era o contratado. Aí ele olhava, cadê o processo de penalização do primeiro, do segundo e terceiro? Não tem. Eles não responderam o processo administrativo? Não. Então penaliza o servidor. O servidor que deveria ter aberto o processo e não abriu. Ele vai responder por omissão do seu dever funcional. Porque penalizar não é discricionário. Penalizar é obrigatório. Abrir o processo de penalização é obrigatório. Claro que vai ter contraditório, vai ter ampla defesa. No final, vai ter uma decisão, tá? E aí, como os servidores começaram a ser penalizados, a gente viu um movimento muito grande dos órgãos públicos começarem a abrir os seus regulamentos próprios, instruções, cadernos de penalidade, prevendo, né, penalizações dentro do bom senso. Porque a gente não pode esquecer que se eu começar a inabilitar e começar a penalizar severamente, não vai ter mais fornecedor. 90% de um mercado de amador, 90% vai ser penalizado. Essa é a verdade. Aí vai chegar um dia que eu não tenho mais fornecedor para contratar. Então, o que os órgãos começaram a fazer? Ó, vamos fazer uns cadernos de penalidade. É assim: se ele foi declarado inabilitado, se ele realmente não tinha o documento, foi ali pisou na bola ali, mas foi um erro comum, né, dos empresários da área ali, né, humanamente possível anexou uma certidão positiva, né, anexou uma certidão que estava vencida, esqueceu de fazer o registro ali do balanço, tá? Não cometeu nenhuma falta grave, né? Foi um descuido. Então, só que ele é considerado aventureiro. E o aventureiro ele não pode passar batido, porque ele atrapalha, o aventureiro atrapalha. Então, vamos fazer o seguinte: para esse cara, a gente vai dar só 5 dias de impedimento. Ele fica impedido de participar por 5 dias, por 10 dias, por um mês, por 2 meses, por 15 dias. Inclusive, foi tema, né, até do nosso grupo de WhatsApp lá da Mentoria Black essa semana, né, os aventureiros que antes, né, de chegarem nos mentorados, eles acabaram, né, cometendo aí esses equívocos e estavam sendo penalizados. Por quê? Porque foram participar da licitação, né, sem preparo ali e foram inabilitados. Então, existe sim essa penalidade por um tempo mais curto, mas, gente, fica no registro cadastral dele, fica no SICAF. E isso hoje
também é maléfico, né? Porque até para consulta de histórico anterior, a gente sabe que a Lei 14.133 ela traz questões de desempate nominal, quando a gente tem as propostas empatadas com o mesmo valor. Essa questão de avaliar o histórico, ela é levantada em alguns casos lá da Lei 14.133, tá? Não vou recordar agora o artigo de cabeça, mas ela é levantada em alguns dispositivos lá da Lei 14.133, e eu tenho que tentar manter o meu histórico limpo, né? Sempre que eu puder. Então, eu não posso correr o risco de ser inabilitado. Mas, gente, isso daqui não tem que também ser paralisar, né? Eu participar, eu só tenho que participar preparado. Tem que participar ali preparado. Ponto final. Estou preparado? Ok, então, vamos embora, vamos para cima. Agora, e o meu concorrente que foi inabilitado? Eu vou ficar quieta? Ah, meu amigo, mas é claro que não. Eu tô na mentoria Black Shark, eu não vou ficar quieta nunca. Então, quem foi inabilitado, a gente pode acompanhar, né? Entrei em contato com o órgão, falar, ó, é o seguinte, eu vi que os 10 primeiros eles foram inabilitados. Cadê o processo de abertura de processo administrativo? Eu não posso visualizar o processo por dentro, tá, pessoal? Quando é processo de penalização, ele tem lá as regras de sigilo. Mas, depois que o processo termina, essa penalidade ela tem que estar cadastrada lá no SICAF ou no registro cadastral que o órgão usa. Então, se passado um tempo, não está em lugar nenhum, você pode fazer uma petição para o órgão público e falar, olha, referente ao processo que eu participei, número 80, de ano X, concorrência ou pregão, gostaria de saber se foi feito o devido processo administrativo contra as empresas A, B, C, D, F, G, H, para fins de consulta da penalidade no SICAF, uma vez que foram inabilitadas, né? Então, a gente pode fazer esse acompanhamento. Ah, o órgão não fez nada. Passou ali 6 meses, um ano, não tem nada. Eu posso fazer uma denúncia para o Tribunal de Contas. Que basta uma denúncia, basta uma vez só o servidor responder processo no Tribunal de Contas para nunca mais o problema acontecer. Nunca mais o problema acontecer. Ainda mais quando mexe no bolso, né? Mexe no próprio bolso do servidor. Dele responder, dele ser multado, né? Primeiro a gente sabe que o Tribunal de Contas ele dá uma advertência, mas o erro reiterado começa a receber multa, e a multa é do bolso do servidor público. Por que que ele vai correr risco de ter que gastar o rico dinheirinho dele ali? Então, veja quanta coisa a gente tem para usar, né? Quantas coisas a gente tem para usar na nossa mão. Se a gente não conhecer, quem é que vai conhecer por nós? Se você não faz isso pela sua empresa, quem é que vai fazer? Quem que vai fazer? Quem que vai ter essa preocupação? No mundo de correria, no mundo que está todo mundo ocupado? Mas você pode fazer isso. Pode se programar, se preparar para fazer isso pela sua empresa. Para ter uma limpa ali no mercado. E não que isso vai limpar o mercado, tá? Porque é por pouco tempo. Não é uma declaração de idoneidade que ele vai ficar anos sem participar de licitação, mas já são históricos ali que essa pessoa vai ter, essa empresa vai ter no currículo dela, tá? No CICAF dela ali, no registro cadastral dela. E o acompanhamento pós-licitação, Flávia? Pessoal, lembra que eu falei que esse cara aqui, ó, que tinha o preço inexequível e passou? O agente de contratação falou, ó, tá classificada. Pessoal, vai escrevendo as dúvidas no chat, tá? Eu não tô vendo o chat agora, mas depois eu vou abrir e vou responder todas. Vai escrevendo as dúvidas aí no chat, por favor. Então, lembra aquele cara que ele colocou o preço dele estava inexequível, preço muito baixo do mercado, né? E aí eu entrei com o recurso e o agente de contratação falou: não, não, tá tudo certo, tá classificado. Vamos acompanhar esse contrato. Esse é um trabalho que o empresário ou o consultor, se o empresário quiser que ele faça esse trabalho, olha só, é uma coisa que você pode colocar até na sua proposta de preço, oferecer para o seu cliente. Olha que legal. Quando a gente tem o pós-licitação, o processo ele continua sendo público. Então, eu posso pedir vista aos autos do processo, esteja durante uma licitação ou esteja durante o contrato. Até depois que o contrato terminou.
Eu falei, o processo da licitação é público. Tudo que diz respeito a uma licitação é público, não tem sigilo, essa é a regra. Vou pedir vista notas do processo e vou ter acesso a tudo que está lá, tudo, inclusive do contrato. Inclusive do contrato. E aí eu vou ficar pedindo vistas. De vez em quando eu vou lá. Espero 6 meses, peço. Espero um ano, peço. Vamos ver o que aconteceu nesse contrato, tá? Dito e feito. O cara ganha com preço inexequível, aí depois ele pede reequilíbrio. Aí tem duas coisas que pode acontecer. O órgão não deu o reequilíbrio e ele tem que cumprir com o valor que ele deu lá na licitação. Porque reequilíbrio, pessoal, é só quando acontece um fato superveniente depois da licitação, um fato novo, tá? Que causou o aumento brutal de algum dos insumos que estão ali naquele contrato. Então, eu estou fazendo fornecimento de combustível e, de repente, eu tive um aumento brutal no petróleo. Pô, está mais que justificado. Um ato do governo que aumenta ali o petróleo, eu não tenho como continuar cumprindo com o valor que eu dei na licitação. Então, eu vou pedir reequilíbrio e tá certo, faço jus ao reequilíbrio. Só que o que acontece? Os caras plantam ali a banana para colher maduro ali, plantam verde para colher o maduro. Ele vai lá, dá um preço baixíssimo na licitação, no outro dia vem um pedido de reequilíbrio. O que a gente vai fazer com esse cara? Ele não tem direito ao reequilíbrio. Cumpra o contrato ao preço que você deu na licitação. Ah, não posso. Penalizar, penalidade. Então, o que que você vai ter que avaliar no pós-licitação? Se ele pediu reequilíbrio e o órgão não deu, o órgão tem que abrir um processo administrativo para penalizar e, consequentemente, abrir uma nova licitação. Ele pode até ter que fazer uma licitação emergencial, isso acontece, tá? E não tá errado, porque o que que eu vou fazer? Eu tenho que, não posso ficar sem o serviço, ainda mais quando for um serviço continuado. Não posso ficar sem. Aí abro uma licitação emergencial, mas ao mesmo tempo eu abro uma licitação oficial, eu abro uma dispensa emergencial e ao mesmo tempo uma licitação oficial para fazer uma nova licitação. Só que você viu que não teve uma nova licitação. E o cara ele não foi penalizado. Eles foram lá e deram um reequilíbrio. Então o órgão também vai responder, o servidor público também vai responder, todo mundo vai responder aí, tá? Tanto o licitante quanto o servidor público que deu um reequilíbrio que não era cabível. Ele atualizou um preço que não poderia ter sido atualizado porque não aconteceu nenhum fato novo superveniente que diz respeito a isso daí, tá? E pessoal, vocês que estão na Black Shark, vocês também têm acesso ao Formação em Analista Master de Licitação. Então, não deixem, assim que possível, um dos cursos bônus é o curso do professor Mário Viana de Contratos Administrativos. E lá ele explica direitinho o que é um reequilíbrio, o que é uma revisão, né, que é uma repactuação, são os instrumentos para atualizar os valores dos contratos. Então, assim que possível, assistam esse bônus, é muito bacana para vocês implementarem aí, tá? Então, a gente vai acompanhar o pós. Outra coisa, houve descumprimento contratual? Posso sempre pedir vistas às notas do processo e ter acesso a esse contrato. Se em algum momento aquele contrato foi descumprido, tem que ter o processo administrativo para sancionar aquele cara. Teve. Então, cobrar a penalização na fiscalização daquele contrato. Gente, qualquer cidadão, não precisa você ser licitante para fazer isso, não, tá? Você pode mandar um estagiário lá fazer isso se você quiser. O processo é público, todo cidadão pode visualizar os processos. Qualquer cidadão pode pedir vistas às autos do processo. E hoje em dia, a maioria é eletrônico, tá? Então a gente tem acesso pela própria internet. O que limpa o mercado é a fiscalização do contrato, que é mal feita no grande número, infelizmente, de órgãos públicos que a gente tem por aí. E aí, por isso que a gente continuou com o mercado de amadorismo. Então, eu tenho mais um instrumento na minha mão no pós-licitação para atuar. E outro ponto, pessoal, que eu quero falar, eu ia trazer 4 pontos, mas eu trouxe um quinto aqui, que é a questão do SICAF. Hoje em dia, o SICAF ele é utilizado de maneira geral, né? De maneira geral, tá? Só que acontece, você não consegue ver o SICAF na visão do servidor, você consegue ver o SICAF na sua visão, tá? Depois a gente vai ter uma aula sobre isso, eu vou te mostrar como é que fica a visualização do SICAF ali. Mas o SICAF, ele aceita qualquer documento. Quando eu vou fazer o upload de um documento no SICAF, vou fazer o upload do meu balanço patrimonial. Eu posso colocar um poema. Coloco um poema lá em PDF.
SICAF não tem ninguém conferindo ali, sou eu que coloco os documentos. Então, quando a habilitação é feita 100% pelo SICAF, eu também tenho o direito de solicitar vista aos autos do processo e ver se a documentação que está lá no SICAF estava ok. E aí tem duas hipóteses que podem acontecer. O próprio pregoeiro, agente de contratação, ele já pode ser mais atualizado. Ele mesmo, ele abre uma pasta no Google Drive, ele coloca a documentação lá, coloca no chat durante a licitação, ó, tá aqui a documentação que eu acabei de fazer, o baixei do SICAF, tá aqui, vocês podem analisar, tá tudo certo, tá? Se ele não for tão atualizado assim, ele tem que colocar nos autos do processo. E aí eu tenho direito a pedir vistas desses autos, ver todas as documentações que estavam no SICAF, ver se realmente o balanço está certo, tá? Então, todo documento que é anexado via sistema, eu já consigo baixar de pronto. Agora, o que está no SICAF e não é solicitado via sistema, eu não tenho como ter acesso. Eu vou ter acesso como? Pedindo vista aos autos do processo, tá? Ou para aquele agente de público mais atualizado, ele mesmo muitas vezes faz eu falo isso para os meus alunos que são servidores, faz um arquivo na nuvem, joga lá dentro, tá, os arquivos, e coloca no próprio chat, ó, tá aqui, o arquivo em nuvem, porque a gente tem a opção de colocar editor, leitor, a gente pode colocar só como leitor, só para a pessoa visualizar os documentos e o processo andar também, senão ficar truncando ali, tendo que pedir vista aos nossos processos, demora a licitação, mas enfim, eu tô te falando todos os cenários, inclusive os piores que podem acontecer, e que é direito seu sempre solicitar vista aos autos do processo, inclusive a gente tem um modelo, né, para solicitar as divistas. Quem não achar, é só me dar um alô que eu mando lá pelo nosso grupo, tá? Do Black Shark, no nosso grupo de WhatsApp. E um ponto que vocês têm que saber também é que o servidor ele pode emitir documentos extraídos em sites oficiais. Então, o que que é isso? Não adianta a gente querer perder tempo brigando, tá? Nosso tempo é muito precioso. Então, a gente não vai perder tempo brigando com recursos administrativos aí, de, por exemplo, uma certidão federal, ele não. A certidão federal não está lá. Ele esqueceu a certidão. Vou recorrer contra a habilitação dele. Não, porque aqui o servidor ele pode entrar no site da Receita e emitir. Então, todos os documentos que eu consigo extrair pela internet, certidão federal, se a certidão estadual geralmente também, hoje certidão municipal geralmente também, só alguns municípios muito pequenos que eu tenho que ir pessoalmente extrair, mas a grande maioria está se adequando aí para a internet. Então é um documento FGTS, né? CNDT, certidão trabalhista, que eu consigo extrair pela internet, próprio servidor pode fazer essa emissão, isso está na legislação, tá? O próprio servidor ele pode ir lá no site oficial e tirar o documento, então não há ilegalidade nisso do próprio agente de contratação extrair esse documento no site oficial. E se isso acontecer, gente, não perde tempo aqui, tá? Vamos focar no que importa. Vamos focar no que importa. Não vai perder tempo com isso aqui, tá? Porque é um direito do licitante. E documentos pós-licitação, proposta, abertura de diligência, quer dizer, toda a documentação que é lançada lá no sistema, que não vai estar no SICAF, vai ser pedida via sistema, vocês têm que analisar, vocês podem analisar, vocês podem verificar. Olhem, passem o pente fino nesses documentos, passem o pente fino nas propostas, porque é aqui que a gente consegue verificar erros, tá? Verificar erros e inabilitar, desclassificar os licitantes, tá? Gente, como é que acontece a eliminação, então? A eliminação numa visão muito macro, tá, pessoal? Essa aula é uma visão muito macro, a gente poderia ficar 8 horas aqui em cada um desses pontos, mas uma visão macro geral do nosso encontro de hoje. Eliminar concorrente é utilizar o recurso administrativo para você pedir a inabilitação ou a desclassificação. Não é você que inabilita, não é você que desclassifica. Quem faz isso é o governo, né? É o agente público. Mas você utiliza o recurso administrativo como um instrumento, uma estratégia para você solicitar, indicar os erros que passaram despercebidos, que o pregoeiro não viu, que o agente de contratação não viu, tá? E aí a gente usa isso para inabilitar e para desclassificar os nossos concorrentes, e por isso que muitas vezes a gente consegue, entre outros, né, mas ganhar licitações sem a gente estar em primeiro lugar. E um outro ponto que eu sempre falo para os meus alunos e mentorados é: a licitação só acaba quando termina. A licitação só acaba quando termina, então cuidado. A licitação terminou a etapa de lances, ali eu
Me perdi, já fechei e fui lá comer uma pipoca. Gente, isso aqui é um erro mais comum, é não acompanhar as mensagens do chat. Acompanhe as mensagens do chat, acompanhe o acontecimento dos próximos capítulos daquela listação, porque não é porque você está em 11º lugar que você não vai ganhar aquela listação. Então, participação ativa, acompanhe o chat, porque pode ser que o pregoeiro a gente te peça algum documento, chegue, convoque você, e muitas vezes ele vai convocando os de cima não respondem. O cara foi dormir, o cara não tem noção, tá em outro lugar. Aí nem tem muito trabalho. Ele mesmo é inabilitado, ele mesmo é desclassificado, mas aí pode chegar em você e você não estava lá. Você não viu a mensagem. Então, esse risco a gente não pode correr. Perfeito? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. O Ricardo perguntou: o CREA tem um novo serviço que é a emissão de certidão de acervo operacional, o CAL. Isso está previsto na lei? Não, não, não. Isso foi em 2023, tá, Ricardo? A gente teve uma resolução, né, das normativas do CREA com FEA, onde antigamente o CREA só emitia acervo técnico em nome do engenheiro. Então, isso mudou a partir de 2023. O CREA ele registra os atestados de capacidade técnica em nome da empresa, pessoa jurídica. Então, isso é qualificação técnica, é comprovação de qualificação técnica operacional, tá? Então, eu tenho a comprovação de capacidade técnica profissional, engenheiro, responsável técnico, e eu tenho a comprovação de capacidade técnica operacional da empresa, ou seja, a análise dos atestados a partir da resolução do CONFEA em 2023, né? Se não me engano, foi em novembro de 2023, a gente passa por essa atualização e a gente tem agora atestados que estão registrados sim no CREA. Então, o edital pode exigir atestados que estejam registrados no CREA também para as empresas, pessoas jurídicas, capacidade operacional, tá bom? A Cristiane falou, nos portais de gestão dos órgãos tem toda a documentação que tramita nos processos, excelente, perfeito, Cris. Ricardo, como definir a parcela de maior relevância para fim de exigir atestados de capacidade técnica quando no objeto tem mais de um serviço? Se a regra exigir apenas para a maior ou para todo o objeto? Então, a parcela de maior relevância, Ricardo, o que acontece? Se a gente for lá na lei, a parte de habilitação, lá, né, artigo 67 seguintes, eles falam que esses itens de maior relevância, ele tem que ter uma representação ali de pelo menos de 4%, né, do valor estimado da licitação quando eu falar de valor, ou ser algo realmente relevante para aquele contrato. Agora, quem é que faz essa definição? Isso tem que ser feito no estudo técnico preliminar, tá? Então, o órgão público, na hora que ele faz o estudo técnico preliminar, ele vai fazer esse levantamento, ele vai verificar quais são realmente os itens de maior relevância. Então, por exemplo, vamos supor que numa obra a gente tem uma parte, sei lá, de escada rolante ou uma parte ali do elevador que diz respeito a 2%. Eu não vou pedir em relação a isso, tá? Se eu pedir, eu posso o quê? Impugnar o edital. Então, é essa para quê? Para o órgão não ficar criando também um monte de exigência que não tem cabimento, né? Tentando fechar o edital, tentando fazer ali uma restrição indevida. Então, por isso que a lei coloca esses patamares aí para a gente se atualizar, tá? Mas isso é feito ainda na etapa interna, né? O gestor ele tem que avaliar, né, o que é relevante para aquele contrato, o que não é relevante para aquele contrato, mas, por exemplo, se eu tenho a parte elétrica que diz respeito a 2% do contrato, eu não vou poder pedir atestados em relação a essa parcela que é muito pequena frente a todo o contrato, tá? Porque aí eu estou criando uma restrição realmente indevida e aí eu estou violando o princípio da competição também, tá? A Paula já está respondendo aqui, obrigada, viu, Paula? Obrigada. Marcelo pergunta o seguinte: uma empresa, a MEI, por exemplo, pode vender um valor acima do limite de faturamento? Sim, pode sim, tá, Marcelo? Não tenho problema nenhum de eu ser um MEI e eu participar de uma licitação hoje, o limite do MEI é 81 mil por ano, né? Aí eu vou lá e participo de uma licitação, por exemplo, de 500 mil ou de 300 mil, não tem problema nenhum isso, porque eu só desenquadro depois que eu recebo esse valor pela lei complementar número 123, eu só desenquadro com a receita bruta oferida, com esse valor entrando, com nota fiscal emitida, valor entrando na minha conta, tá? Então, quando a gente tem o extrapolamento desse limite, o contador ele faz a modificação do MEI para uma ME ou uma EPP.
mas não é impedida de participar, porque eu nem sei se ele vai ganhar a licitação. Se ele não ganhar, não tem por que ele mudar o porte dele, porque ele vai continuar naquele faturamento dele até 81 mil reais, tá? Agora, a partir do momento que extrapolou, aí a gente vai falar com o contador e fazer a alteração ali da empresa para uma empresa do porte de ME ou para uma empresa do porte de EPP, uma empresa de pequeno porte, tá? Ah, outro ponto que eu queria trazer do MEI, pessoal, é muito balanço, tá? Se vocês tiverem mais dúvidas, pode escrever no, tá, pessoal? Por enquanto finalizaram as dúvidas aqui. Mas se tiver do MEI, o MEI, aproveitando aí que a gente tem microempreendedores individuais aqui, né, na nossa mentoria, muitos MEIs aqui na nossa mentoria. Então, quando a gente fala do MEI, muita gente acha que o MEI não precisa ter balanço patrimonial, né? Eu até já falei isso para vocês em algumas análises aí. O MEI, para fins contábeis, tributários, ele não precisa ter balanço. Só que para participar de licitação, sim. Então, assim que a gente abre um MEI ou que a gente prospecta um MEI para participar de licitação, a primeira coisa que eu tenho que fazer é falar com o meu contador e pedir para ele já ir preparar o meu balanço patrimonial. Se é uma empresa que acabou de ser aberta, balanço de abertura. Se é uma empresa que já está aberta faz tempo, balanço patrimonial anual. Por quê? Porque senão você vai perder muita oportunidade. Tem editais e dispensas que não pedem balanço? Tem. Só que para que eu vou ficar a vida inteira fugindo disso? Não, eu falo que o meu contador já faz o balanço, essa peça você vai usar por muito tempo, você vai usar aí por anos o balanço patrimonial. E o balanço também é muito bom, porque você vê como é que está a saúde financeira da empresa, para o próprio empresário, isso é bacana a gente analisar a saúde financeira. Então já conversa com o contador, já pede o balanço para quê? Para quando for participar de uma licitação que pede balanço, você não ficar de fora, você poder realmente participar dessas oportunidades, tá? Isso, Marcelo, na hora de prospectar, você também deve, não na hora que você prospectar, é na hora que você fecha com o seu cliente, tá? Por quê? Porque não ter balanço não te impede de participar. E, como eu falei, tem um monte de dispensa que não pede balanço. Então, não ter o balanço não é para te paralisar. Eu vejo muita gente falando, eu não posso participar porque eu sou uma empresa nova e não tenho balanço. Não, tá errado. Existem um monte de dispensas que não pedem balanço e eu já posso iniciar a minha participação, tá? Então já vai buscando essas oportunidades que não pedem balanço, né, de dispensas para você participar com essa empresa, mas já fala com o contador e já põe um prazo aí de 2 meses no máximo para ele te entregar o balanço pronto, tá? Demorou? Troca de contador. Vai para outro contador que qualquer um faz aí o balanço, qualquer contador faz da sua cidade, para você não ficar sem o balanço patrimonial, tá? Pessoal, essa daqui é a contribuição que eu queria trazer hoje para vocês aqui, no nosso encontro aqui do Black Shark, tá? Então, é uma visão bem macro que eu trouxe aqui inicialmente para vocês, uma visão bem macro mesmo, para a gente depois poder detalhar isso daí, aprimorar isso daí, colocar implementações aí sobre essas técnicas, mas foi uma primeira visão macro que eu trouxe para vocês de como que a gente tem cartas na manga para fazer uma análise estratégica dos nossos concorrentes, que você não deve participar de uma licitação pensando só que é só participar, é só colocar o lance, é só cadastrar a proposta e ficar aqui esperando. Não, é muito mais que isso. Então, com a estratégia certa, com, né, a metodologia certa, e aqui no Black Shark com o nosso acompanhamento individualizado, sem dúvida nenhuma você consegue ter uma estratégia muito mais certeira, né, ao participar da licitação. É por isso que não é só o check-up para a licitação que é importante. O pós-licitação também é muito importante, porque é no pós-licitação que a gente vai avaliar. Ali, muitas vezes, vamos ver quem ganhou a licitação, vamos ver aqui o que aconteceu com esse cara que ganhou a licitação, e a gente vai avaliar muitas vezes ali que outras coisas poderiam ter sido feitas, para que você se preparar para a próxima. Aí você já se prepara para a próxima, se prepara para a próxima. Cada vez vamos afiando mais o seu machado com o nosso acompanhamento, para que você realmente tenha um êxito muito melhor nas licitações que você vai participar a partir de agora. E outra, o nosso grupo de WhatsApp. Todo dia a gente tem compartilhamento lá de ouro. Né? A Patrícia falou outro dia, é o grupo de milhões, né? Os áudios dos milhões ali, né? Uma dica ali que a gente consegue mudar o jogo em inúmeras licitações. Então, aproveitem também o grupo. Vou participar de uma licitação, estou participando, aconteceu isso, manda lá no grupo, a gente está lá. Nossas mentoras do Black aqui super, hiper qualificadas.
os nossos membros do Black, super, hiper contributivos, para auxiliá-los a cada vez a gente ter mais e mais êxito ali nas licitações. Então, eu queria agradecer aqui